pessoal, eu sou a Carla. Olá pessoal, eu sou o Henrique. E esse é o Conta Aí Jovem. No episódio de hoje a gente vai falar sobre reforma tributária e para isso trouxemos aqui o Cleiton. Cleiton, ele que é contador, ele que atua no segmento de terceiro setor e ele é membro do CRC Jovem AL. Antes de falar sobre o assunto de hoje, a gente gostaria de agradecer ao FAO por oferecer a estrutura para que a gente grave o podcast, a nossa equipe de gravação e a nossa equipe de edição que trabalham para que esse projeto saia do papel e chegue em vocês na melhor qualidade possível. Mas e aí, Cleiton, obrigado por aceitar nosso convite, por estar aqui hoje falando. Se apresenta para a gente, fala um pouco sobre você, quem você é, sobre a carreira. Eu que agradeço por estar aqui. E meu nome é Cleiton Rodrigo, eu sou contador já formado, atuei já como auditor contábil e hoje, especificamente há uns 6 anos, eu estou atuando dentro do terceiro setor, especificamente no Sistema S, SESI Sinai daqui de Alagoas. Então eu atuo na parte contábil, na área contábil do Sistema S, mais especificamente na parte gerencial e de controle. Boa. Cleiton, hoje a gente vai falar sobre a reforma, né? Então, nos conta um pouco mais sobre a reforma, o que vai mudar na parte tributária, o que vai mudar a questão de impostos. Nos explica assim, inicialmente, como é que vai mudar. Tá. A reforma tributária, acho que para a gente iniciar, a gente tem que tratar um pouco do conceito do que o intuito dela, né? Qual o objetivo da reforma tributária? O objetivo dela, que hoje umas pessoas falam, a reforma tributária ela vai aumentar a arrecadação, ela vai reduzir, o que é que vai acontecer? Na verdade, o objetivo dela é simplificar a tributação, tanto para os órgãos governamentais como para nós, contadores, e para as empresas. Então, o intuito dela, da reforma, não é reduzir a arrecadação nem aumentar. Só que, quando o pessoal fala, vai aumentar a arrecadação, isso é uma meia-verdade, digamos assim, porque ela não vai aumentar a arrecadação de forma geral, só que haverá uma redistribuição da forma de arrecadar. Então, tem empresas que, de fato, vai ter um aumento da sua arrecadação e outras vai ter uma redução. Então, acho que, a princípio, a reforma tributária ela tem esse intuito, é simplificar e redistribuir melhor a arrecadação. Que hoje em dia são muitos impostos, né? Você olha assim, são diversas federais, municipais. Certo. Então, o que se vê muito hoje nas notícias é que vai ser implementado o IVA, né? E do IVA está o CBS e o IBS. Poder contar um pouco sobre esses impostos e o que eles representam para que vai mudar da carga dos impostos que vão ser extintos. Isso. Hoje, com a reforma tributária, vai se aplicar o IVA, só que é o IVA dual, que se chama. Dual. O que é o IVA dual? É um tributo único que ele acaba segregando em dois, só que eles são, digamos assim, gêmeos. Eles têm as mesmas regras, as mesmas bases de cálculo, mesmos fatos geradores. Então, eles acabam sendo idênticos, mas são separados. Para explicar melhor. O CBS, que você falou, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, ele vai ser de ordem do governo federal. Então, a União, quem é o responsável por esse imposto. E aí ele vai substituir o IPI, o PIS e a COFINS. Só que tem muitas informações informando que o IPI ele vai ser extinto. Só que o IPI ele não vai ser extinto. O que vai ser extinto vai ser o PIS e a COFINS. O IPI ele vai ficar com a alíquota zerada e ele só vai sofrer incidência na situação dos produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus. Entendi. Então, vai ser específico para alguns produtos que são fabricados lá. Para os demais produtos, ele vai estar com alíquota zero. Então, na maioria dos casos não vai ter incidência, mas ele não vai ser extinto. Mas alguma coisa vai substituir vai só zerar dos outros? Vai ter algo para substituir? Ou? O que vai substituir ele é um segundo tributo, além do IVA dual, que é o imposto seletivo, que muita gente é comum comentar do imposto do pecado e tudo mais. Aquele imposto que vai no cigarro, bebida, isso. Coisas que é prejudicial, né? O objetivo do imposto seletivo, basicamente, é tributar os produtos que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Interessante. Então, ele é uma forma de desestimular esse consumo. Como hoje já tem, com as bebidas tem,
com os cigarros já há uma tributação maior para esses produtos. Do ICMS, né? Isso, E aí, exatamente. esse imposto aí, que vai ficar nesse que está zerado, também vai continuar para cigarro, bebida? Isso. Ah, tá. Só que, além desses, vão ter outros produtos que também poderão sofrer incidência do imposto seletivo. Entendi. Então, no imposto seletivo não tem mudança? Ou ele permanece como imposto seletivo? Não, o imposto seletivo ele não existia. Ah, tá, ele não existia. foi criado. Tá. Hoje é cobrado através de ICMS e de Com outros alíquota maior. impostos. Isso, E agora vai ser cobrado pelo imposto seletivo. Exatamente. Ah, entendi. Certo. Você falou do CBS e o IBS. pronto. Como a gente falou, são impostos gêmeos, né? O CBS e o IBS. O CBS, que é a contribuição, que é responsabilidade do governo federal, e o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que é de responsabilidade ampla, tanto dos estados, Distrito Federal, como dos municípios. Então, há um único imposto que vai ser cobrado para todos os bens e todos os serviços para os dois entes, digamos, os entes estaduais e os entes municipais. Certo. Então- Mas quando... Eita, desculpa. Então, são é o IBS que, de fato, é que ele vai substituir o ICMS e o ISS. Então, os dois impostos serão extintos para que seja substituído pelo IBS. Entendi. E assim, o contribuinte ele vai pagar esse IVA do RU, e como é que fica essa redistribuição para os entes federal, municipal e estadual? Existe uma modalidade para isso? Então, a forma que foi estruturado a reforma tributária vai ser o seguinte. O ente federal vai dizer a alíquota dele. E o ente municipal vai dizer a alíquota dele e o ente estadual vai dizer a alíquota dele. Entendi. Quando o contribuinte for pagar o IVA, ele vai pagar a soma desses três impostos. Isso. Então, essas alíquotas elas serão únicas para todos os produtos. Então, quando o ente municipal disser que a alíquota dele é X, essa alíquota vai servir para todos os produtos em todo o território nacional. Então, não vai ter aquela dificuldade, aquela arcabouço de várias alíquotas para vários produtos. Que dá uma confusão, né? Que na hoje é uma cabeça. confusão, Sim. principalmente no ICMS. Então, essa simplificação é um dos pontos que é objeto da reforma tributária, é essa simplificação. Interessante. E sobre as transições? Como é que o contribuinte e o responsável contábil ele tem que se preparar até a complementação dessa reforma? Tá. A transição ela inicia a partir do ano que vem, 2016. Já está próximo. Já está muito Nossa. próximo. Meu Deus. Além da reforma tributária, que a reforma tributária ela é separada em três peças, vamos dizer assim. A primeira, que foi a emenda complementar, 132, que foi aprovada no ano passado, em 2024. O projeto de lei complementar, 68, que acabou de ser sancionado agora no início desse ano. E tem um outro projeto de lei complementar, 108, que também está para ser aprovado esse ano. Então, a gente já tem a emenda constitucional e uma das leis complementares já aprovada. Então, já é muito material, porque ano que vem já começa o período de transição. Então, a gente precisa já incluir no planejamento das empresas para o ano que vem isso. Os contadores, principalmente, eles precisam verificar a estrutura da operação da empresa e a relação com os seus fornecedores e clientes e reestruturar conforme essa mudança. Então, já começou de 2024, então, na verdade. E, de fato... Parecia que ia demorar tanto, né? Exatamente. E aí já é ano que vem. Já é ano que vem. Nossa. E, assim, esse ano vai ter essa segunda lei complementar, que também vai ser aprovada. E ano que vem, quando começar a transição, já vai ter a cobrança desses impostos. Mesmo que de forma pequena, como um período de teste, digamos assim, o período de 2026 vai ser um período de teste. Então, o CBS ele vai ter uma alíquota de 0,9% e o do IBS de 0,1%. Só que, para poder o quê? Para poder o governo federal, o Senado, ele medir como vai ser essa distribuição. Entender o cenário, né? Entender o cenário e entender como vai ser esse impacto das alíquotas a partir de 2027, que de fato começa a aplicação real. E nesse período de transição, esses outros impostos, os que já existem hoje, eles vão continuar sendo aplicados ou vai ter a troca já para os novos impostos? Pronto, boa pergunta. Em 2026, não haverá nenhuma extinção de nenhum imposto. O que haverá é essa cobrança de 0,9% para o CBS e 0,1% para o IBS. Só que
aquelas empresas que entregarem suas declarações, suas obrigações acessórias, elas não precisarão pagar essas alíquotas. Então, quem entregar as declarações já vai entregar as informações necessárias que o governo precisa para medir essas transações durante esse período de 2026. E já as empresas que não conseguirem entregar suas obrigações, elas de fato terão que arrecadar esse valor. Entendi. Vai ser feita a apuração e a demonstração nos demonstrativos, mas ele está isento de pagar. Isso. Porque aí vai servir como informação para o governo entender o Exatamente, cenário. porque a alíquota que vai se chegar, porque como eu disse, a reforma tributária ela não vai ser para aumentar ou reduzir a tributação, vai ser para simplificar. Então, como hoje é cobrado de uma forma, eles vão ter que medir em 2026, com base na arrecadação de 2026, nesse período de testes, qual é a alíquota que precisaria para arrecadar o mesmo que arrecada hoje. E ainda pode sofrer alteração, né, nessa alíquota que eles estão fazendo. Isso, é o que eles chamam hoje de alíquota de referência. Então, eles vão conseguir ter essa alíquota de referência e o Senado vai entregar essa alíquota. Aí, a partir de 2027, pode-se utilizar essa alíquota. Só que os estados e os municípios, eles são autônomos de escolher uma outra alíquota que não seja de referência. Entende? Então, só para responder a sua pergunta, em 2026 não vai ter extinção de nenhum imposto. Em 2027, o CBS ele entra em vigor, entra em vigência. Então, o imposto da parte federal ele já entra em vigência em 2027, PIS e COFINS já serão extintos e o IPI vai para a alíquota zero. E também entra em vigência o imposto seletivo. Então, em 2027, toda a parte de âmbito federal, eles já entram em vigência e os impostos que estão sendo substituídos já serão extintos ou com a alíquota zerada. Já o IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS, ele começa a entrar em vigor em 2029. E aí não vai ser de maneira assim abrupta, 2027 entra em vigor um e é extinto o outro. O ICMS e o ISS, na verdade, você vai passar por um período maior. Então, ele vai de 2029 a 2032. Então, a cada ano, vai se reduzindo as alíquotas de ICMS e ISS e vai se aumentando as alíquotas do IBS. Até que em 2033, só fique o IBS e o ICMS e o ISS serão extintos. Existe algum motivo para que essa transição do IBS se prolongue tanto em referência ao CBS? Então, tem um motivo, na verdade, que são os benefícios fiscais. Porque há os projetos da Sudene e de outros benefícios que eles são concedidos até 2032. Então, já é um acordo em lei, já é algo estabelecido na lei que tem que esperar realmente esse prazo, né? Senão, teria que ser feito um reprogramamento, né? Entendi. Uma reprogramação. Então, que inclusive os benefícios fiscais, eles não poderão ser mais concedidos. Então, é um ponto também, a reforma tributária, esses benefícios, eles vão reduzindo a cada ano, a partir de 2029 até 2032, até que não possa mais ser dado benefício a essas empresas. Entendi. E referente aos pequenos empresários, os MEIs e as empresas que são do Simples Nacional, o que vai mudar nessa reforma? Tá. A lei complementar que foi sancionada agora, recentemente, em janeiro, ela já demonstra nos anexos as tabelas que serão para o período de transição, tanto para o MEI como para as empresas do Simples Nacional. Então, não vai ter muita mudança, principalmente para o MEI, a mudança vai até haver uma redução um pouco do valor, que vai ser só essa substituição do DAS que é pago para incluir os impostos novos, substituição dos antigos. Já para o Simples Nacional também, essa mudança de alteração dos impostos substituídos para os que estão entrando em vigor. Só que tem uma outra mudança, que as empresas que estão adquirindo de empresas do Simples Nacional, elas só vão ser beneficiadas de créditos dos valores correspondentes ao que a empresa do Simples paga. Como as empresas do Simples pagam um valor menor do que as demais empresas, o crédito para a empresa adquirente é menor. E aí há a possibilidade das empresas do Simples Nacional optar por calcular o CBS e o IBS separado, para que a empresa adquirente gere o crédito do valor integral da alíquota de referência que a gente fala, que será a alíquota possivelmente de 26,5%, que a gente está prevendo.
Então, para esse período de transição, o MEI basicamente não muda nada porque já é aquela alíquota pagar padrão, né? a guia única não vai ter alteração. E no Simples, que hoje em dia a gente tem lá todos os impostos separados por cada, vai ser substituído por isso. Então, vai ter lá o ICBS... E o CBS e o IBS. Só esses. Em substituição. E com relação à contribuição patronal de INSS também, muda alguma coisa ou permanece igual para o Simples? Não. Esse é um ponto que eu acabei não comentando. A reforma tributária, ela é especificamente para o consumo. Impostos de consumo. Ela é focada para a reforma sobre o consumo e não sobre a renda ou sobre o salário, sobre a remuneração. Que, inclusive, é um dos pontos que está se prevendo para esse ano também, haver a reforma sobre a renda. Tá. Então, nós contadores estamos tendo que estudar sobre a reforma tributária sobre o consumo, que já vai começar o período de transição ano que vem, e já está batendo na porta a reforma sobre a renda. Exatamente. Então, se a gente deixar para a última hora, quando a gente estiver estudando a reforma sobre o consumo, já vai estar batendo na porta a reforma sobre a renda também. É porque ainda vai ter mudança, né, na reforma, o que a gente tem hoje, a reforma tributária, ainda vai ter várias mudanças, adaptações. Então, o INSS patronal da Guia de Simples permanece? Não permanece. Não muda. E tem também a questão dos impostos do patrimônio, né? Que também há essa previsão, mas ainda não teve nenhuma atualização sobre isso, né? Não. Somente sobre consumo até então. Somente sobre consumo. Na verdade, a reforma tributária ela incluiu 3 itens que não é sobre consumo, que é sobre o IPTU, o IPVA e o ITCMD. Então, eles aproveitaram a reforma e fizeram algumas mudanças. O IPTU, basicamente, ele vai ter uma alíquota progressiva. O que é a alíquota progressiva? É que a cada vez que o valor for menor, a alíquota é menor. Então, para quem tem um valor menor do imóvel, vai pagar uma alíquota menor. Quem tem um imóvel de valor maior, vai pagar uma alíquota maior. Então, ela vai progredindo conforme o valor do imóvel. O IPVA também será assim e terá alguns indicadores, como veículos que poluem mais, então a alíquota pode ser maior para desestimular, de fato, estimular o veículo ambientalmente melhor. E incluiu algo que era um absurdo, que não era cobrado IPVA sobre lanchas e aeronaves. É verdade. Veículos aquáticos e veículos... Aí isso inclui na nova reforma. E agora foi incluído. Então, essas polêmico, mudanças. Né? É bem polêmico. E eu lembro que você comentou logo cedo que vai ter empresas que vai pagar um percentual maior e vai ter uma redução desse imposto. Você sabe mais ou menos quais segmentos que vai ter essa redução, que vai ter essa isenção? Isso. A princípio, porque isso vai depender muito da área da empresa, do porte da empresa, da forma que ela está enquadrada hoje tributariamente e dos fornecedores dela. Então, é algo muito que vai depender essa análise precisa ser feita de empresa para empresa. Mas, assim, de maneira geral, as indústrias elas vão ser, acho que as mais beneficiadas nesse caso. Porque a reforma tributária, ela vem com a não cumulatividade plena. O que é isso? É quando eu compro algo, o imposto que eu estou pagando me gera crédito. E aí, quando eu vendo, eu abato do imposto que eu preciso pagar e só pago a diferença. E isso ele vai ser de maneira plena. Por que maneira plena? Porque hoje você tem, vamos supor, você é uma prestadora de serviço. Você vende serviço, só que você compra material. E aí o ICMS do material não entra como crédito para se compensar na hora de pagar o ISS, porque são impostos diferentes. Sim. Então, como o IVA dual, como eu falei, são gêmeos nessa análise, qualquer imposto que está incluso nele vai ser utilizado para crédito para ele na hora da venda. Então, tudo que a indústria comprar vai servir de crédito na hora dela vender o produto. Mais interessante, né, para a indústria. Exatamente. Isso inclui energia elétrica, isso inclui os veículos, os bens imóveis, que hoje, muitas vezes, esses investimentos acabam ficando todos os impostos como um custo, de fato, para as empresas. E não gerar crédito para elas. Então, para as indústrias, isso creio que vai ser muito benéfico. Já para as empresas de prestação de serviço, não tanto. Porque hoje se paga-se 5% em média de ISS, as empresas prestadoras de serviço.
E isso vai sair de 5% para 26,5%. Nossa, por causa da alteração. Exatamente, porque um dos pontos do IVA é ser uma cobrança igual para todos os itens, todos os produtos, seja ele bens materiais, imateriais ou serviços. Então, é uma prática que se utiliza em 80% dos países do mundo, só que aqui no Brasil tinha essa particularidade do prestador de serviço pagar um imposto menor, o que hoje não vai acontecer. Só que tem o lado do Simples Nacional, como eu tinha falado. A maioria das empresas hoje, elas se enquadram dentro do Simples Nacional. Então, o impacto das prestadoras de serviço será daquelas que se enquadram, de fato, no lucro real e não no Simples Nacional. Esse aumento dessa alíquota vai ser mais para a parte, de fato, das empresas que são do lucro real. As prestadoras de serviços que estão enquadradas no Simples não vai ter esse impacto. Entendi. E referente à cesta básica, que eu escutei muito falar que vai ter um benefício para essas empresas que vendem cesta básica. Existe mesmo esse benefício, esse favorecimento? Existe. Não para as empresas, mas é para o consumidor final, na verdade. Final, né? Porque a cesta básica, tem uma lei que fala sobre cesta básica. Só que essa lei, são cerca de 1.300 itens que contém na cesta básica. A tributação menor para determinados itens da cesta básica, né? Isso. Só que o que é que a reforma tributária, quando estava sendo discutido, viu que não daria para colocar um benefício para todos esses itens. Porque nem todos são itens, digamos assim, essenciais para o dia a dia. Então, essa cesta básica foi criada um outro termo, que é a cesta básica nacional, que é, de fato, os itens que vão para a reforma tributária. Então, reduziu os itens. Reduziu os itens. Todos aqueles, agora são menos. Porque a legislação que trata da cesta básica também trata da parte nutricional, não é só o que é essencial para o dia a dia. Então, essa cesta básica nacional, de fato, ela vai ter alíquota zero. Então, itens como frango, carne, arroz, feijão, ovos, esses itens não terão imposto algum sobre o consumo. Olha só. Esse é até um ponto que a gente pode falar, que então a reforma tributária ela não vai impactar só empresas, né, diretamente, mas ela também vai impactar, é uma pergunta, vai impactar o cidadão que não é empresário, não sou empresário, não sou nada, só consumo, né, vivo a minha vida aqui, não tenho empresa. Isso vai impactar o cidadão também, no caso? Para o consumidor final, né? O consumidor final. Vai impactar de várias formas, não só financeiramente, porque, como eu tinha falado, ela é não cumulatividade plena. O que acontece quando um imposto é cumulativo? É que quando eu vou calcular ele, eu incluo outros impostos na base de cálculo. Então, acaba se resultando num resíduo tributário que chama, que é o imposto sobre imposto. Isso na cadeia de operações até chegar ao consumidor final. Quando chega no consumidor final, não se tem a ciência de quanto tem de imposto, porque acaba se utilizando o imposto como base de cálculo de outros e tal. Então, hoje, isso não vai ocorrer. Então, como não vai ocorrer, o imposto final que vier no cupom fiscal, nota fiscal, vai ser, de fato, aquilo que ele está pagando. Então, ele vai saber exatamente o quanto está pagando de imposto. Vai ficar mais claro, né? Isso, vai ter mais transparência, vai terá mais transparência. E alguns benefícios, principalmente para baixa renda, que são esses itens da cesta básica. E um outro ponto, que é uma forma de redistribuição, que é o cashback. Que também vem na reforma tributária. O que é o cashback? As famílias de baixa renda, cadastradas no CadÚnico, que até uma certa renda per capita, elas terão a devolução de parte dos impostos que elas pagarem. Então, tirando os itens da cesta básica, que estão com alíquota zero, os demais que têm alíquota de impostos serão devolvidos para as famílias que gastaram. Porque quando você olha para as famílias de baixa renda, grande parte da remuneração do salário que ela recebe é para o consumo. Porque sobra-se pouco para investir, sobra-se pouco para viajar, para contratação de serviços, porque o essencial é o consumo familiar. Sim. Então, parte desse valor que ela pagar vai ser devolvido. Então, já... Em forma de cashback. Em forma de cashback. Isso. Então, energia, gás e os itens de alimentação
parte desses impostos que ela paga quando compra vai ser devolvido para elas. E essa mudança do cashback já acontece agora, nesse período de transição, ou só depois, quando passar, quando de fato for... Não, entra em vigor juntamente com os impostos. Então a partir de 2026 já. Não, 2026 vai ser o período de teste, a partir teste. de fato em 2027, quando entra em vigor o CBS. Então já entra o cashback, né? É. E aí as famílias precisariam se cadastrar... Não, porque elas já estão cadastradas no Cadastro Único. É. Ah, tá. Faz Isso. sentido. Já vai pegar essa base de dados de lá. Sim. E sobre a reforma, como é que o governo enxerga a reforma como combatente da evasão fiscal? Para quem não conhece, é a sonegação fiscal. Isso. Essa parte de sonegação fiscal é um dos pontos principais. Porque se você olhar para os impostos, hoje, se você somar as alíquotas de todos esses impostos que a gente está conversando aqui, de quem vão ser substituídos, dá mais do que os 26,5% que a gente prevê para o IBS e para o CBS. Aí como é que o governo vai arrecadar o mesmo valor com 26,5%? Porque quando a gente fala 26,5%, a alíquota é muito alta. Mas se você pegar o ICMS, é 18, 19, 20 em alguns estados. Aí você vai, PIS, COFINS, IPI, para chegar em 26,5% é muito próximo. Não para as empresas prestadoras de serviço, mas para as demais isso ultrapassa. Então, como é que eles vão arrecadar o mesmo valor com 26,5%? Porque eles fizeram uma forma de que muitas empresas, que chama-se de nota fria, muitas empresas acabam atuando com esse tipo de sonegação utilizando notas frias, que são notas fiscais de operações que de fato não existem para gerar crédito para elas. E aí o que é que acontece? A reforma tributária, ela colocou dentro da reforma dela um dos pontos chaves, que é a empresa só gera crédito do imposto se o fornecedor pagar, ou se o fornecedor recolher para o governo. Então, a utilização de notas frias e tudo mais não vai dar cabimento, porque se gerar nota e não recolher o imposto, não gera o crédito. Então, isso vai dificultar muito esse tipo de operação. E aí, consecutivamente, aumenta o leque de arrecadação para o governo. Entendi. Então, é muita coisa, é muita complexidade, né? É muita e, ao mesmo complexidade. tempo, tem essa intenção realmente de simplificar para o consumidor final. Sim, e de aumentar e de embarcar todo mundo. Porque, muitas vezes, empresas de porte maiores acabam, através dos benefícios fiscais ou de outras situações como esse tipo de sonegação, acabam não pagando tanto de imposto e isso recai às demais entidades, às demais empresas. Então, é uma forma de tentar equalizar isso. Entendi. Bom, e na sua opinião, a reforma tributária, né, ela vai complicar ou vai melhorar a vida, né, tanto da população, do consumidor final, como das empresas? Então, alguns pontos ela vai simplificar de fato, só que outros ela não vai simplificar aquilo que a gente esperava que simplificasse. Então, essa parte que a gente diz, todo o IBS vai ser a mesma alíquota para todos os impostos em todo o território nacional. Isso é uma forma de simplificar bastante, tanto no cálculo e apuração dos impostos, tanto para o planejamento das empresas, elas vão conseguir planejar melhor e tudo mais. Só que uma alíquota de 26,5%, isso impacta muito no fluxo de caixa delas, porque quando ela compra, ela gera o crédito. E aí, quando ela vender, ela vai precisar pagar o imposto. Mas esse lead time, se for muito grande, por ser uma alíquota de 26,5%, isso vai gerar uma implicação nas empresas que não conseguirem se planejar bem, principalmente no fluxo de caixa e tudo mais. As empresas do Simples, que se elas não optarem por recolher o IBS, CBS de forma individual, que isso vai precisar de uma organização melhor delas, de uma contabilidade mais estruturada, os clientes dela podem acabar não mais comprando com elas e comprando com uma outra que está mais estruturada. Então, tem uns pontos positivos e outros nem tanto. Como em tudo, né? Isso. E o governo, ele disponibiliza ou vai disponibilizar algum treinamento, alguma ajuda para os profissionais entenderem a reforma tributária, ou eles teriam que realmente estudar por conta própria? Não, então, dá para estudar através da emenda constitucional, já tem alguns cursos que já se oferecem no mercado, principalmente para contábil, já para esse programando. Eu creio que
não deverá ter uma plataforma do governo sobre isso, mas sempre há audiências no Senado, na Câmara, que discutem sobre isso, e aí trazem outros órgãos, o próprio CFC está sendo representado lá, várias áreas estão sendo representadas, e eles vão pontuando e vão dando sugestões de melhorias e adequações. Entendi. E qual o impacto econômico para o Brasil nos próximos anos referente a essa reforma? Então, o governo prevê um impacto muito positivo de aumento do PIB. Por quê? O Brasil é um dos países que demanda-se mais tempo para cálculo dos impostos. É verdade. Então, isso vai simplificar e vai equalizar com o que os outros países já praticam, o IVA. Então, é uma forma de facilitar as empresas de virem para cá, porque muitas empresas podem não vir pensando na complexidade de fato. E isso pode ser um ponto positivo. Mas também a gente ainda não sabe, durante esse período de transição, porque vai ser um período de transição até 2032, como é que se vai uma empresa trabalhar com dois projetos tributários diferentes ao mesmo tempo. No caso, nesse período de transição, Durante né? esse período de transição, como é que isso vai ser na prática? Porque na teoria, na legislação, já está tudo bem encaminhado, mas na prática, se os sistemas de governo ou se os sistemas das próprias empresas vão conseguir se adequar a tempo. Então tem esse impacto que pode ser muito negativo durante esse período de transição, principalmente para nós contadores, que teremos que fazer, trabalhar dobrado, vamos dizer assim, até 2032. Na sua opinião, a reforma, ela resolve o problema tributário do Brasil? Essa reforma, essa proposta atual que eles estão propondo? Não, eu não acho que resolve, mas assim, acho que é um ponto inicial. Porque é uma lei antiga, né? Já a legislação tributária. Então, já vem se tentando mudar essa reforma, haver essa reforma tributária desde a Constituição Federal, desde 88. E sempre não andava, não caminhava. E dessa vez saiu. Não saiu da forma que todo mundo esperava, mas saiu e vai haver uma simplificação de fato. Só que isso não resolve a situação tributária do país. Há uma tributação ainda excessiva. 26,5% é um dos maiores IVAs do mundo. Sim. Então a gente vê que a gente paga muito pelo consumo. É verdade. Aí a gente espera-se que com essa reforma sobre a renda também haja uma redistribuição. Porque tem uma cláusula na reforma de consumo que diz que o aumento da arrecadação da reforma sobre a renda vai obrigar que haja uma redução da reforma sobre o consumo, das alíquotas. Porque quando a gente fala de progressividade, é interessante se cobrar impostos sobre a renda e não sobre o consumo. Porque se cobra sobre o consumo, os mais pobres acabam pagando mais do que os mais ricos. Entendi. E referente à guerra fiscal, que o que acontece, né? Os estados hoje têm essa diferenciação de alíquotas de ICMS. Aí como que o governo enxerga essa guerra fiscal? Vai acabar? Realmente vai ser unificada essa questão do Brasil todo? Isso. Vai ser um impacto muito grande para os entes. Isso foi dos pontos que estavam fazendo essa reforma não andar durante todos esses anos. Exatamente sobre esse ponto. Porque hoje não, né? A partir da reforma, não vai poder mais conceder benefícios fiscais e a alíquota que o Estado definir vai ser para todos os produtos e para todo o país. Então, quando ele disser que a alíquota do Estado é X, vai servir para tudo. Então, aquela situação que hoje se encontra de que a indústria ela vai se instalar no Estado X, aí o outro concede um benefício e ela acaba instalando a sua fábrica em outro Estado por conceder esse benefício, e o Estado que conseguiu trazer essa indústria, ela vai trazer mais empregos e tudo mais. E hoje não vai ser mais possível fazer isso. Então, os estados estavam muito fechados com relação a isso, porque como é que eles vão buscar essa arrecadação a mais, né? Buscar vamos dizer assim, essa persuasão para as empresas virem para o estado nele e não para o outro estado. Entendi. Agora vai ter que usar de outras ferramentas, outras Aí, análises para realmente a empresa se instalar no estado, né? Isso. E isso a reforma já prevê. Vai haver um fundo de desenvolvimento para os estados para isso. Só que não vai ser dado aos produtos. A empresa ela vai continuar pagando o mesmo imposto que as demais. Só que os estados eles vão poder estruturar projetos
que aí podem entrar em 3 frentes, que é aumento de empregados, de aumento de cidadãos empregados, por ser uma fábrica, ou algo que vai aumentar a infraestrutura, ou a parte de ambiental muito forte. Então, são projetos voltados para um retorno, que muitas vezes esses benefícios eles não traziam. Então, vai ser algo limitado para cada estado. Então, eles não vão conseguir conceder mais do que aquilo que está previsto no Fundo de Desenvolvimento. Achei muito complexo a reforma tributária. É demais. Mas aí é isso então, né? É isso. Obrigada pelo aceitar o convite, Cleiton. Nada. Se o pessoal quiser te encontrar nas redes sociais, como que eles podem te encontrar? A gente pode vai me deixar encontrar- na descrição do vídeo, mas... Pode me encontrar pelo Instagram, Cleiton_Buarque, lá. Passa. E é isso. E é isso. É isso. Tem algum ponto que a gente acabou não te perguntando, que você quer acrescentar sobre a reforma, que ficou realmente passou batido? Não, eu acho que de forma simplificada é isso, de forma resumida, na verdade, né? Ela tentou simplificar, mas a gente vê que tem várias particularidades, quando a gente vai adentrar a fundo, tem algumas alíquotas que vão ser reduzidas para alguns itens, que nem todos vão pagar 26,5%, alguns vão pagar 70% da alíquota, alguns vão pagar 40% e outros vão pagar 0%, como no caso da cesta básica. Então, ela tentou simplificar, e até certo ponto simplificou, mas acabou não simplificando em todas as áreas, em todos os âmbitos que ela podia simplificar. Então, a gente precisa agora trabalhar, estudar muito, projetar cenários muito, principalmente para nossos clientes, principalmente escritórios, clientes, as empresas, projetar cenários, verificar o impacto tanto de fluxo de caixa, o impacto dos produtos que ela vende. Ela pode acabar vendo que um produto tem uma alíquota reduzida e o outro não tem, e reprogramar margem de lucro. Enfim, há todo um cenário complexo que precisa ser feito para que não entre durante o período de transição sem estar planejado e isso acaba impactando de fato nas operações. É verdade. Isso, né? E para você que é contador, para você que é estudante, escritórios contábeis, é muito importante essa preparação, né, para a reforma que já está batendo na porta. E é uma oportunidade também para a nossa classe, né, de captar mais clientes, de realmente estar à frente no mercado, porque a reforma vem para mudar tudo. E vem para também, a percepção do contador vai mudar também para os clientes, porque a gente vai deixar de ser aquela visão de o contador só de calcular imposto. Porque essa parte de fato vai haver uma simplificação e a gente vai ser mais um consultor, um auxiliar de fato nesse ponto de tomada de decisões, de planejamento estratégico, de que aquela visão que se tem muitas vezes do contador de só pagar guia, de só calcular imposto. Porque a gente vai conseguir, como a gente vinha conversando aqui, são vários pontos para serem estudados de planejamento, de projeção, que é essa área que os contadores devem ter abertura para entregar aos seus clientes serviços. Então, o contador deixa de ser aquele emissor de guia, de calcular guia, que a guia já vai vir calculada de fato, né? Para ser realmente... Há uma previsão na reforma, que é aquilo que a gente disse, na teoria é muito bom, a gente precisa ver na prática, de que haja uma apuração pré-preenchida do próprio governo, como ocorre hoje na declaração do imposto de renda, pessoa física. Então, como o governo já vai ter todas essas operações Cruzamento de dados, né? e as alíquotas, ele já vai entregar uma declaração pré-preenchida. É só o contador, a empresa verificar se está tudo ok e declarar. Então, de fato, pretende-se uma simplificação nesse lado. Então é isso, né? Realmente foi uma aula de reforma. Obrigada, Cleiton, Eu que agradeço. Falar sobre esse assunto tão complexo. Para encerrar, eu queria agradecer ao FAO pelo espaço que está nos concedendo, pelo CRC, que mais uma vez está nos apoiando nesse projeto. Agradecer ao patrocinador Lima Sublimações, da Helenilza, Que fez essa caneca. que fez essa caneca. Inclusive, a gente vai te dar a sua. E agradecer ao Cleiton pela disponibilidade. Obrigada, e a audiência também. Eu que Então, se agradeço. inscrevam no canal, curtam o vídeo e até o próximo episódio. Tchau.